Olá, tudo bem? Que alegria saudar você nesta oportunidade com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo a Semana Santa e a cada encontro temos vivenciado experiências incríveis na palavra do Senhor. Meu nome é Júnior Paiva, sou pastor no Brasil, no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. A última vez que nós conversamos, eu estava na cidade de Camboriú. Atualmente sou pastor no Colégio Adventista do Estreito, em Florianópolis, na capital do estado. E é uma alegria poder voltar, mesmo sem ter estado aí, fisicamente. É muito bom poder falar com os irmãos de novo. Nós estamos trabalhando essa semana o tema da restauração, restaurados em Cristo. E nessa oportunidade, nós vamos relembrar uma história e vamos tirar algumas lições importantes da experiência de Pedro. O tema de hoje é: falhar não significa fracassar. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Bem, vamos ver o que o texto sagrado nos tem a dizer. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Nós vamos ler alguns versinhos aqui, eu vou fazer oração e aí nós vamos continuar a nossa conversa. Lucas capítulo 22, verso 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça aos seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir à prisão e até a morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Agora vamos pular lá para o verso 54. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: Este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza, esse aí também estava com ele e é Galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele que disseram: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Vamos orar? Querido Deus, nos ajude, Senhor, a tirar lições preciosas desse texto sagrado. Abençoe cada irmão, cada irmã que nos ouve neste momento. Que a tua paz nos acompanhe, que essa mensagem traga esperança e alento ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Falhar não significa fracassar. Você talvez aprendeu a andar de bicicleta sozinho, ou provavelmente, como eu, você teve a ajuda de alguém. Eu me lembro que a primeira bicicleta que eu tive foi uma Monaretta, 1970. Ela foi comprada usada, meu pai na época não tinha condições de comprar uma bicicleta nova para mim, então ele comprou uma usada, deu uma garibada, uma reformada nela, e eu então aprendi a andar de bicicleta em uma Monaretta 1970. Tinha até assim o desenho do Pelé dando aquele soco no ar, Era uma edição comemorativa da Copa. Bem,
Eu devia ter nessa época uns 13 anos, 12, 13 anos. E eu me lembro eu ali me equilibrando em cima daquela bicicleta, eu me lembro ali tentando não cair, mas não estava fácil. Eu caí algumas vezes, ralei meu joelho. Meu pai não é muito paciente, mas ele foi ali, né, segurando no banco e falava: vamos, pedala, equilibra. Não tinha rodinha, aquelas rodinhas. E você provavelmente está se lembrando do dia aí que você aprendeu a andar de bicicleta. Nós falhamos, né? Nós caímos, nós fracassamos. Quantas tentativas? Mas será que essa falha nós podemos dizer que foi um fracasso? Falhar não significa fracassar. Será que todas as falhas que nós tivemos nas nossas vidas significam que nós fracassamos? A história de Pedro nos ensina muito claramente que o fracasso, que as falhas não são sinônimo de fracasso. Nós somos seres humanos, com certeza nós já erramos muitas vezes, vamos continuar errando. Muitas vezes cometemos erros grotescos, erros toscos, mas será que esses erros que cometemos quer dizer que hoje nós somos fracassados? Eu quero tirar algumas lições do texto sagrado para que nos ajude a entender que errar não é a mesma coisa que fracassar. Eu gosto muito de uma frase que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. As quedas são humanas, os tropeços. E também é do humano ficar lá embaixo, mas Deus está aqui para nos levantar. A primeira lição que eu gostaria de tirar está no verso 60 desse capítulo 22. Olha o que diz. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. A primeira lição que eu gostaria de tirar para nós nesse momento é que o fracasso não é fatal se reconhecemos que todos falham. Você não é a última pessoa que vai falhar nesse mundo. E nem foi a primeira. Um autor chamado Stephen Peele, ele relatou que um dos maiores fracassos da história moderna, ele escreveu um livro intitulado, The Incomplete Book of Failure, o livro incompleto das falhas. E ele conta que nesse livro, Albert Einstein foi declarado um fracasso em matemática. Vocês conseguem entender isso? Ele escreveu que o Winston Churchill foi declarado um fracasso na escola. Uma vez falaram para o Walt Disney que ele nunca teria muito na vida. Quantos atletas das Olimpíadas que são considerados os melhores do mundo voltam para casa sem medalha? Por uma pequena falha, por um pequeno deslize muitas vezes, milésimos de segundo. Mas quer dizer que porque esses atletas não conseguiram uma medalha, é que eles fracassaram? Pelo contrário. Se eles foram capazes de ir para uma Olimpíada, é porque eles já haviam sido vencedores. Sabe, meus amados, Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada elétrica, a história registra que ele tentou mais de 10.000 experimentos. E depois dos 10.000 experimentos, ele afirmou que ele não fracassou. Ele descobriu 10.000 maneiras de não fazer a lâmpada funcionar. Mas uma hora ele acertou. Nós não podemos desistir diante das falhas. Para começar, Pedro não levou a sério as advertências de Jesus. Esse aqui é um grande perigo. Pedro orava pouco, Pedro era arrogante.
E no verso 54 mostra que Pedro seguia Jesus de longe. Olha que perigo para a nossa vida estar longe do Senhor. E foi ali naquela rodinha junto ao fogo, ele não querendo perder Jesus de vista, que ele acabou falhando. Meus amados, cada um de nós vamos ter momentos na vida em que nós vamos falhar. E muitas vezes essas falhas acontecerão com o Senhor. Talvez estou falando para alguém que tem falhado com o Senhor. Mas sabe, todos falham, todos cometem erros. Mas nós não podemos deixar que esses erros, nós não podemos deixar que esses fracassos, eles acabem atrapalhando, eles acabem impedindo que o trabalho de Deus seja feito. Nós temos que tomar uma decisão. Não podemos deixar que a nossa cultura cristã ela ofusque a nossa real experiência com o Senhor Jesus. Uma segunda lição está no verso 61. Diz assim: então o Senhor se voltou para Pedro e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A segunda lição é que o fracasso não é fatal se nós lembrarmos que o amor e o perdão de Deus não dependem do sucesso. Parece que nós temos assim um desejo, algo marcado dentro de nós pelo sucesso, pela fama. Hoje aí as pessoas se gladiam nas redes sociais para conseguir likes, para conseguir curtidas em seus vídeos, para atrair seguidores. Mal eles sabem que o sucesso desse mundo ele é passageiro, ele é efêmero, ele é rápido. Mas a nossa vida ao lado de Cristo, essa sim vai produzir frutos que perdurarão para sempre. Não importa como você tenha falhado, não importa como você tenha pecado, não importa aquilo que você tenha cometido na sua vida. Jesus ama você. Ele ainda espera você de braços abertos. Porque o sucesso com Cristo é diferente do sucesso do mundo. O amor e o perdão de Deus não dependem dessas coisas. O amor e o perdão de Deus são incondicionais. Jesus espera você de braços abertos. No verso 62, nós encontramos uma próxima lição que diz assim: e Pedro saiu dali chorando amargamente. O fracasso, ele não vai ser fatal se nós aprendermos e crescermos com os nossos erros. É o que eu falei, se nós cairmos e ficarmos lá embaixo, como é que nós vamos dar a volta por cima? Então aproveite o seu fracasso. Não o desperdice. Aprenda tudo o que você puder. Tire todas as lições que você puder tirar desse fracasso. Desculpe. Extraia todas as orientações. Analise, pense. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nós temos um outro discípulo de Jesus na mesma noite. 2 discípulos, 2 atitudes diferentes. Judas foi e se enforcou. Pedro chorou amargamente, ele reconheceu, ele se arrependeu. Ele percebeu que, poxa, o que eu fiz? Que mancada que eu dei? Sabe, meus amados, nós não podemos simplesmente viver a nossa vida chorando, se lamentando. Ó, como eu sou um fracassado, ó, como eu sou um pecador miserável, ó, como isso ou como aquilo. Deus é capaz de transformar suas lágrimas em sorrisos. E é isso que Ele quer fazer. Então não se deixe vencer pelo fracasso. Não se deixe se abater pelo pecado. Mas permita que Deus ensine uma grande lição para você. Porque se você aprender, o fracasso não vai ser fatal para você. O fracasso vai ser apenas uma pausa na sua caminhada,
um momento para você levantar, limpar o joelho, passar um remedinho, se restabelecer e continuar a caminhada. Quando diz que ele chorou amargamente, significa que ele se arrependeu profundamente. Não enforque os seus sonhos. Não enforque os planos que Deus tem para você, como Judas fez. Mas que esse seu choro seja um choro de arrependimento. Que seja um choro de recomeço. Que seja um choro de alguém que realmente aprendeu a lição. A próxima lição está em... Vamos para o livro de João, capítulo 21, que conta a mesma história, né? Ela dá sequência a essa história. João 21, do verso 15 ao verso 18. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez. Ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, pois Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Então Jesus disse: alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Sabe, meus amados, a próxima lição é que o fracasso não é fatal se deixarmos nossas falhas para trás e seguirmos adiante. Pedro negou Jesus 3 vezes. E por 3 vezes Jesus deu oportunidade para Pedro se redimir. Quantas vezes você e eu já erramos? E quantas vezes o Senhor Deus nos deu ou nos ofereceu a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele? Nosso Deus é maravilhoso. Agora não vamos permitir que os nossos fracassos, que as nossas falhas nos deixem ficar para trás. Quem vive de passado é museu, você não é um museu. Nós temos que viver o hoje e o agora. Tem pessoas que vivem no passado, quer seja para relembrar dos seus grandes feitos, quer seja para relembrar da sua fortuna, quer seja para relembrar daquilo que ela fez, daquilo que ela conseguiu, dos sonhos, das conquistas pessoais. Mas o que ficou no passado, ficou. Nós temos que avançar. Agora, você não pode deixar que um fracasso que você cometeu lá atrás fique prendendo você. Você tem que pedir perdão hoje ao Senhor. Ele é capaz de restaurar a sua vida. Nunca devemos usar o fracasso como desculpa, como uma muleta para não tentar novamente. Nós temos é que usar o fracasso como um trampolim, como uma injeção, como uma segunda chance, como uma segunda oportunidade. Pedro tinha estragado tudo e sabia disso. Mas ele não se abateu, ele chorou, ele se arrependeu. E esse Jesus transformou um aparente fracassado em um dos maiores pregadores da história de todos os tempos. Alguns dias depois de Pedro ter negado a Jesus, de ter chorado amargamente, de ter aprendido com os seus erros, ele foi possuído pelo poder de Deus. E no seu primeiro sermão, na sua estreia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Você vai continuar deixando que as falhas tornem você um fracassado?
Você vai continuar deixando que os erros que você cometeu há tantos anos atrás impeçam você de viver bem ao lado da sua vida, da sua família, dos seus amigos. Você vai permitir que uma briga lá atrás que você teve com seu melhor amigo estrague essa amizade que tem que continuar na eternidade. Você vai parar no tempo, porque lá no passado você estava bem, mas hoje você teve algumas dificuldades e não consegue avançar. Olha, Jesus tem um convite a fazer para você. Ele não quer deixar que as suas falhas tornem você um fracassado. Falhar não é sinônimo de fracassar. Falhar tem que ser um sinônimo de aprendizado, de dar a volta por cima. Porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amem ao Senhor, entreguem a sua vida a Ele e permita que hoje Ele restaure o seu coração. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Você é mais que vencedor por meio daquele que amou. Não se deixe abater. Não fique entristecido. Não fique se lamentando. Não faça da sua vida um muro de lamentações. Mas que ao lado de Cristo você seja um vencedor. Eu quero orar com você, querido Deus. Nós te louvamos, ó Pai, pela experiência do apóstolo Pedro. Esse homem que tinha tudo para ser um fracassado. Mas que em algum momento talvez a sociedade o taxou como tal. Porque ele falhou, porque ele errou feio. Ele negou o Senhor Jesus. Mas ele aproveitou aquela falha, aquele erro para aprender. E Pai, permita que façamos o mesmo. Não permita que vivamos à sombra das conquistas do passado, mas que nós possamos viver à sombra do Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nos levantar de onde nós estivermos. Se cometemos falhas, fracassos, se erramos, se magoamos o coração do Senhor, que o Senhor nos perdoe, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a partir de hoje, ao cairmos, possamos lembrar que o cair é humano, mas o levantar é do Senhor. Nos ensine, Pai, lições valiosas. Se tem alguém passando pelo vale nesse momento, que o Senhor o abençoe e o guarde. Continua conosco nesta semana maravilhosa. Nós oramos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você continue firme ao lado do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.